você vai chamando aí. Fala, Moncler. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Tudo bem? Me escuta e vê bem? Ixi, tô te vendo muito bem. Ótimo. Quer dizer que a nossa internet está boa até agora. Opa, que assim seja, que assim seja. Legal, pessoal. Eu queria só pedir para todo mundo aí dar um ok sobre a qualidade do som e da imagem. A grande André Tamura, excelente aí. E aí a gente vai esquentando aqui, né, Moncler? Hoje, nessa onda de lives, a gente não perde tempo, né? Então a gente vai no que interessa. E esse cara aqui, o Moncler, é um cara que eu acompanho o trabalho há muito tempo. Bicho, nem sabia que tocaram aqui meu celular, nem sabia que podia acontecer isso durante uma live. Mas eu acompanho o trabalho do Moncler, Camarota, há muito tempo. E ele tem, assim, o que ele faz hoje é uma coisa meio, sabe aquelas profissões do futuro? Que a gente ouve falar, né? Aqueles nomes diferentes, assim, sabe? Você nunca imaginaria que seu filho fosse, né? Imagina a mãe do Eu passei Moncler por isso, falando. hein, Cris? Eu passei por isso. Isso aí foi parte da minha vida. Assim, teve uma jornada bem maluca até chegar aqui. Não foi improviso, não. E foi de coisa maluca em coisa maluca. Não, legal. Então eu acho que nesse começo aí a gente pode até se apresentar, né, Moncler? Eu sou Cris Ferri, para quem não me conhece, eu trabalho com inovação, seja fazendo, botando a mão na massa, eu gosto de fazer a coisa acontecer. Já fiz algumas inovações, principalmente na Câmara dos Deputados, trabalhando em alguns outros projetos, a maioria deles para a área pública, tais como o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, o Programa E-Democracia da Câmara dos Deputados e alguns outros, né? E trabalho muito na área também científica, acadêmica. Hoje eu sou pesquisador associado do MIT no Centro de Inteligência Coletiva e no Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, onde eu tenho, na verdade, o meu emprego mesmo, full time, como professor do nosso programa de mestrado lá. E mais do que eu apresentar, acho que o Moncler poderia falar um pouquinho dele enquanto a gente conversa, né, Moncler? E eu queria você já explicando por que você é um designer de experiência, né, um nome tão legal aí. Acho que eu já tenho para mim uma profissão que eu quero ser no futuro, viu? Eu acho que vai ser designer de experiência. E você já começa me respondendo, né? É possível se divertir no trabalho? É super possível se divertir no trabalho, Cris. Agora, é muito importante que a gente converse sobre que diabos é esse negócio de diversão. Né? É uma pergunta tão boba, né? Você pensa só, né? É uma coisa que é tão natural, ela é tão espontânea, né? Quem tem filhos sabe, as crianças se divertem. Mais do que isso, quem tem bichinho, os bichinhos se divertem, cachorro se diverte, gato se diverte. Tá, mas e daí? O que é? O que é esse negócio aí de diversão? Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente bater um papo para a gente despertar de que existem alguns espaços que a gente pode explorar que tem muito a ver com esse fenômeno que extrapola o ser humano chamado diversão. Mas o que é um design de experiência? Legal, então vou dar espaço para Vou... trás aqui. Pensa só quanta coisa legal, né, a gente consegue experimentar ao longo da vida. Para mim, uma das coisas mais marcantes que eu experimentei foi o esporte. E eu gosto, eu te falei, né, tava brincando aqui, mas tem um fundo de sério nisso, eu gosto de umas coisas meio fora do comum, assim, né? Então, eu fui atleta, sabe, Cris? Eu fui atleta de um esporte chamado corrida de aventura. É um esporte multidisciplinar, em equipe, com corridas muito longas, né? 500 quilômetros, você corre, nada, pedala, escala, rema, mas um diferencial, você navega com mapa e bússola. E aí era um negócio meio maluco, né? Porque, pô, pra que participar de uma corrida de 500 quilômetros? Meu pai me perguntava, né? Moncler, pra que correr 500 quilômetros para chegar no mesmo lugar? Os pais costumam ser sensatos, assim, nessas coisas. Bom, a partir dessa experiência, eu tive uma sacada que mudou toda a minha vida, sabe, Cris? Que é o seguinte, a atividade em si não importa. O que eu faço, correr, e tinha trechos, né? Então a gente saía, né? Tinha que ir navegando, encontrando uma série de pontos ao longo do caminho, como um grande rally. Então tinha, né, às vezes você saía, corria 80 quilômetros, pedalava mais 120, depois remava 80, depois corria mais uma maratona, enfim, assim por diante, sendo que nada disso em asfalto, nada disso pela cidade. Se a gente fosse colocar uma pessoa, imagina um prisioneiro de guerra, para caminhar 500 quilômetros, ia ser um absurdo. Ela, pô, mas peraí, esse negócio é um crime de guerra, isso aí não pode ser desse jeito. Mas eu fazia por vontade própria. E a partir daí, eu ainda me sentia um dos caras mais felizes do mundo fazendo isso.
Então tem alguma coisa dentro da lógica do significado da ação que é o mais importante. Além disso, quando eu tinha 19 anos, eu fui fazer eu parei tudo que eu fazia e tirei um ano sabático. O pessoal me sacaneia quando eu falo isso, né? Que eu tirei um ano sabático aos 19 anos de idade. Mas foi exatamente isso que eu fiz e isso mudou toda a minha vida. Eu fui ser voluntário nos kibbutz em Israel. O pessoal me perguntava, mas que diabo que você foi fazer lá? Você sabe que os australianos e neozelandeses fazem muito isso, né? Antes de entrar no college, na faculdade, eles tiram aquele ano sabático, os israelenses também fazem isso, e ficam um ano viajando, dando uma geral no mundo, para depois voltar e pensar na carreira profissional. Mas continua. E foi isso, sabe, Cris? Foi essa dinâmica, foi um entendimento dessa dinâmica. Ou seja, eu extrapolei os limites do meu mundo, né? Porque você vê, hoje eu estou com 42, eu fiz isso com 19, foi em 1997. E aí eu fui ser voluntário nos kibbutz em Israel, aí viajei Israel de carona, aí cheguei numa cidadezinha chamada Elat, estava com a minha namorada na época, com 2 amigos, a gente começou a trabalhar em barcos de mergulho, e aí a gente foi começava a levar mergulhadores para mergulhar no Egito, aí a gente foi para o Egito para ficar, passamos um tempo numa vila de beduínos no Egito, aí acabou a grana, aí falou, nossa, mas eu vou virar mergulhador, porque mergulhador é muito mais legal que lavar prato, porque logicamente eu era um cara bem quebrado nessa época, né? E aí, quando eu fui virar mergulhador, aí eu fui para a Inglaterra para juntar dinheiro, né? Eu tenho cidadania italiana, que me ajudou um pouco nessa época. Aí, mas aqueles trabalhos bem mequetrefe, assim, né? Eu trabalhei demolição, não sei o que, tal, mas ralei pra caramba, juntei a grana. Quando eu ia viajar de volta pro Egito, tinha uma passagem de promoção pra Tailândia, eu e minha namorada tocamos pra Tailândia, e aí viramos mergulhador profissional. Pô, foi incrível, né? Só lugar. E a gente ainda chegou na Tailândia, tinha acabado de ter aquela quebra da bolsa de 98, 99. Sei, da crise então asiática. tava tudo baratinho. A gente era muito quebrado, mas estava tudo muito baratinho também. E aí eu virei Dive Master, que é um primeiro nível de mergulhador profissional. E quando eu voltei para Brasília, eu falei, cara, que coisa incrível isso. E logo depois virei corredor de aventura. Juntei essas duas experiências incríveis e cheguei à conclusão de que existia uma oportunidade muito interessante para se criar experiências incríveis para as pessoas. Porque no final das contas, existe um desejo íntimo das pessoas de fazer a sua vida valer a pena. E isso pode ser feito no trabalho. É muito difícil ser feito no trabalho. Não é óbvio de ser feito no trabalho. Mas é possível de ser feito no trabalho. Isso é possível de ser feito enquanto pai e você ter uma sensação que você está criando alguma coisa que vale muito a pena, sendo pai, sendo mãe, né? Isso é possível fazer como servidor, como empresário. Mas como criar experiência? E daí veio o design de experiência. Pô, legal. Eu já quero ser design de experiência. Reforçando aí minha vontade anterior. Mas olha só, o Moncler, eu tô, como todo mundo, né, fazendo várias reflexões sobre a minha relação do trabalho. E essa quarentena, que é uma espécie de sabático home office, né, da nossa vida profissional. Então, por exemplo, tá mais claro as coisas que eu não... Né, estão mais claras as coisas que eu não gostava do meu trabalho, que eu não estou sentindo falta nenhuma. E eu já estou com aquela ansiedade, né, de ter que voltar para aquelas coisas chatas do meu trabalho quando eu voltar. Até falo assim, não, Covid, espera mais um pouquinho aí, né? Só uma brincadeirinha. Ao mesmo tempo, eu estou também gostando de muitas coisas legais que eu estou fazendo, né? O trabalho está rendendo mais sobre um outro ponto de vista. E quando a gente voltar, então você vai ter possivelmente claro, vai ter muitas coisas legais, voltar ao convívio dos colegas, ter aquele trabalho mais dinâmico que você sentia falta, tem muita coisa legal, mas vamos falar das coisas não legais. Você vai voltar a fazer aquela série de procedimentos, padrões, ou reuniões sem sentido, e muitas outras coisas que não tinham sentido antes, e agora que você é obrigado a focar no essencial, tem menos ainda, e quando você voltar, vai doer mais ainda. Perfeito. Né? E algumas coisas boas que você está tendo agora, por exemplo, qualidade de vida, poder... Né? Por exemplo, ontem eu estava muito quebrado, não sei se foram os excessos do final de semana, que nem foram tantos assim, mas eu estava com uma dor na coluna, rapaz. Aí o que eu fiz? Em vez de ficar o dia inteiro no computador, eu fiquei na cama, deitado, estudando, lendo. Li pra caramba. Mas ali, às vezes dava uma cochiladinha, eu voltava. Para mim rendeu pra caramba. Nunca poderia fazer isso no trabalho, porque não tem nem sofá
né? Você tem que ficar naquela cadeirona dura e tal. Ou seja, ali você fica sofrendo, né? Você fica lá torto, seu rendimento está aqui 15%, mas o ponto eletrônico está registrando que você está trabalhando. Então, Moncler, eu acho que as pessoas vão, né, é uma reflexão que eu estou fazendo, mas eu acho que muita gente está nesse quadro. Diz aí, pessoal, se vocês também estão sentindo o mesmo. A nossa relação com o trabalho, então, deve mudar nessa volta da quarentena. Lembrando que nós temos vários cenários aí, né, Moncler? Tem uma volta, talvez agora, imediata, ou semi-imediata, agora talvez em maio, junho. Perfeito. Pode ser uma volta paulatina. Podemos ter as quarentenas intermitentes, né, momentos de idas e voltas, né, ter esse cenário sendo descrito, já que é um processo complexo. Então, essa reflexão sobre a relação do trabalho, que a gente já fazia antes, que você trabalha há muitos anos, como muita coisa está acontecendo, o corona, essa crise, deu uma acelerada no processo, né? E nada melhor, né? Aquele negócio quando você viaja, você sente falta do que você tinha, você aprende a saber o que é um brasileiro, não é isso? Perfeito, Moncler, perfeito. Você tem muito essa experiência, né? Quando Quem não gosta de música passa... baiana, ouve a Ivete, faz festa, assim, é uma coisa engraçada. Exatamente, cara. Você vê um brasileiro na rua, você reconhece, pô, o brasileiro é tão eclético, né? Pode ser tanta coisa, mas você reconhece pelo tipo né, de tonalidade de pele, pelo tipo de barriguinha, o jeito de andar, você reconhece quando você está fora, quando você está longe, como nós estamos agora. Então, você não acha que esse processo vai se intensificar aí dessa relação tensa com o trabalho? E aí eu já aproveito para te convidar a fazer essa reflexão e já encaixar outra pergunta, né? Por que separamos aí, né, prazer de trabalho? Como se fossem duas coisas, como se fossem duas coisas totalmente separadas. É possível unir, né, então, essas duas coisas? E aí, podemos falar de meio termos, de nuances, né? É um pouco o que eu tenho na minha cabeça aqui, complexa no momento. Você sabe, Cris, essa relação com o trabalho, ela é uma relação muito antiga, né? E a gente tem, historicamente, no Brasil, uma relação muito ruim com o trabalho, por o trabalho ter sido associado sempre à questão da escravidão, né? Historicamente isso. Então, as pessoas, elas... olha, se eu tenho posses, então eu não vou trabalhar, né? A história do sangue azul, ele vem da ideia de que as pessoas não pegavam sol, porque não estavam expostas aos trabalhos manuais. Então se criou realmente uma lógica de trabalho que é uma lógica muito negativa. Já Confúcio, lá atrás, falava que, olha, né, ame o que você faz, você não vai ter que trabalhar nenhum dia. O que eu entendo, e é conectando esse negócio que eu falei antes, tal, eu percebo que, mais ainda, nesse mundo de retorno ao trabalho, essa ideia de pensar a experiência do trabalho, ela vai ser necessária. Porque ela não precisa estar... uma coisa que o coronavírus está nos ensinando é que a gente era muito vinculado à estrutura do trabalho. E como você falou, você está aumentando a produtividade em determinados âmbitos aí por estar fora daquele ambiente. Isso aqui, na minha empresa, na Ecoa, a gente também está experimentando isso. A gente tem ganhado produtividade, a gente focou mais, matou um monte de projetos que não faziam mais sentido nesse contexto. A gente está focando muito mais, tem novos rituais, temos um modelo super gamificado, depois se a gente tiver um tempinho até fala um pouquinho disso, de funcionamento. Agora, pensar na experiência do trabalho, ela passa a ser fundamental. E o que é a experiência? Aí vem outra coisa que é tão abstrato de falar disso, porque falar sobre design de experiência é falar de uma abstração. Né? É como alguém que vai criar, talvez a experiência mais próxima disso, tem uma empresa aqui de Brasília que eu sou muito fã dela, chama Experimente Brasília, que eles criam jornadas interativas com a cidade, que vão muito além de simplesmente conhecer os pontos turísticos, de conhecer as pessoas. Então, tem um lugar em Brasília, que é um lugar meio underground, né? O setor de Diversão Sul, tem um prédio lá chamado Conic, exato. E aí tem um dos trabalhos deles lá é levar as pessoas que querem conhecer o universo underground para conhecer as lojas, conhecer as camisetas. Então você passa a ter um senso de que você está fazendo uma coisa única e que aquilo ali tem muito valor. Não é um valor monetário, mas é um valor pela singularidade, é um valor por não ser óbvio. Você tem um turismo de massa, que é um turismo mais óbvio, mas a possibilidade de você fazer uma jornada para conhecer uma cidade das famosas, imagina, conhecer o universo da música eletrônica de Berlim
com alguém que vive o universo da música eletrônica em Berlim de verdade, não é fake, é alguém que está lá de verdade. Então você está criando uma experiência. Bom, então vamos decupar, vamos olhar para dentro, vamos hackear a experiência para a gente ver o que existe dentro de uma experiência que pode ser levado para o universo de trabalho. O primeiro ponto é um ponto que está muito em moda hoje, que faz muito sentido, que é o tal do propósito. E aí a gente pode simplificar, né? Eu tenho outra empresa brasileira que eu gosto muito, a Perestroika, e ela fala o seguinte, olha, propósito é fundamental, né? Mas eu vi isso num discurso dele. Mas direção também traz uma sensação de propósito, é assim, ter uma perspectiva clara de para onde estamos indo. Assim. Então, um dos pontos fundamentais é para que estamos vivendo isso? Por que a gente está vivendo isso? O que a gente está buscando? Moncler, aproveitando aí, até o André Tamura aqui fez uma pergunta que eu fixei e fala, as pessoas confundem propósito e prazer, né? São coisas diferentes, não é isso? Até porque para vivenciar o propósito, você vai ter que experimentar tanto desconforto, né? E, bom, eu que sou do esporte de endurance, né, esporte de longa duração, eu aprendi a ter um certo nível de prazer no desconforto. E isso é muito doido, né? Então, poxa, você imagina, não tem como você correr 100 quilômetros e não sentir dor. Mas você aprende a lidar com essa dor. Então, sentir dor não quer dizer ausência de prazer. Olha que louco isso, né? Eu não estou defendendo sadomasoquismo, nem nada disso. Mas quando eu experimento, né, uma das formas, né, e a psicologia positiva traz muito isso também. Uma das formas que eu tenho de experimentar algo próximo da felicidade é experimentar isso por meio da maestria. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa por tanto tempo que eu vou me tornando melhor e eu consigo reconhecer o meu progresso ao longo dessa atividade. Então, o senso de progresso que traz essa percepção de maestria é também um dos pontos da experiência. Então, se eu estou pedalando e eu consigo pedalar cada vez melhor, se eu estou tocando um instrumento e eu consigo tocar cada vez melhor, se eu estou estudando coisas, eu estou criando uma narrativa autoral sobre o que é inovação para o serviço público, eu também tenho uma sensação de prazer conforme eu vou tendo feedbacks positivos do mundo de que eu estou progredindo nessa carreira. E isso passa a ser altamente prazeroso, por mais que seja exaustivo a jornada de aprendizagem. Uau, legal. Tem aí uma coisa boa para a gente explorar, né? Eu me lembrei agora, não sei se você viu um clássico que chama La Dolce Vita. É do Mastroianni, né? Então é um filme, gente, vale a pena. Se você conseguir ver todo o filme, que tem quase 4 horas, para mim foi um grande feito épico, porque o filme ele é meio chato, mas ele traz uma ideia muito interessante, importante, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, que era o seguinte, aquelas pessoas são pessoas da elite, né, de Roma, da Itália, do glamour, do showbiz, que são ricas e que elas morrem de tédio, porque ficam a vida inteira fazendo festa, só vivenciando esse prazer, com quase ou pouca nenhuma dor, né? Sem essa coisa de busca do propósito, na verdade ela quer só o prazer simples, raso e superficial, que esse prazer não alimenta nada. Então acho que tem muito a ver aí com o que você está falando, e aí eu já emendo numa outra reflexão, Moncler, que é o seguinte, a gente, por exemplo, pessoal que consegue um emprego numa grande organização, então uma IBM, uma Apple, uma Microsoft, uma Petrobras, ou quem entra no serviço público. Então a pessoa passa a ter um bom salário, passa a ter status, passa a ter ali possibilidade de subir na carreira, mas depois de um tempo, esses benefícios iniciais que trouxeram para ela um grande progresso, né, de onde que ela estava, né, eu não tinha emprego. Imagina, eu entrei na cana muito novo, cara nerd, não tinha o que fazer, cheio de espinha na cara, não conseguia arrumar namorada, Moncler. Então eu fui estudar igual um cachorro e passei no concurso da Câmara, com 17 anos e com 18 eu entrei, mas foi assim, de coisa de nerd mesmo, que não tinha que fazer, e eu queria melhorar meu status. Então eu né, não tinha namorada, não tinha salário, não tinha status, de repente virei funcionário da Câmara, tudo melhorou, até fiquei mais bonito, e minha vida mudou completamente. Eu tive um super progresso. Perfeito. Depois eu tive outros progressos, aí eu não quero usar o meu exemplo aqui. Mas eu vejo que muita gente chega numa grande organização, não só no serviço público, você trabalha bastante com empresa, e essa sensação de progresso, na verdade, tem a sensação de regresso, né? Ela dá um passo para frente, daqui a pouco Perfeito. 2 para trás, e aquilo deve gerar, né? Gera um efeito, claro que gera, porque eu já senti isso, todo mundo já sentiu, de muita tristeza, né? De muita frustração. Perfeito. Né? Isso tem tudo a ver, então, com
com a relação de incentivos, não é isso, que organizacionais que uma empresa, uma organização pública pode fazer para que você tenha essa sensação de progresso, né? Agora, eu te pergunto, a hierarquia ajuda nisso? Eu vou pegar as 3 perguntas. Vou pegar a primeira de todas, tá? Lá Nós estamos atrás, fazendo um a gente mexidão falando, aqui, tá? eu vou até pegar essa pergunta aqui da Tamura, que ela falou, olha, as pessoas confundem propósito e prazer. Sim, confundem, tá? Tem, Do André Tamura. vou falar de 3, Daniel Pink, ele tem um livro que ele trabalhou bastante isso, e aí ele trouxe um ponto que é o seguinte, olha, 3 níveis de prazer. Eu tenho um ciclo curtinho de prazer, né? Agora, há pouquinho tempo atrás, eu adoro chocolate. Eu comi um chocolate e foi altamente prazeroso. Foi... Que beleza. É assim, tem aquela propaganda do Kit Kat, né? Faça um break no seu dia. Para mim foi exatamente isso que eu fiz, né? Estava aqui trabalhando enlouquecidamente, falei, deixa eu fazer um break. É prazeroso, é extremamente prazeroso. Mas qual que é a duração? Né? Voo de galinha. Assim, comi, me saciei, curti aquela onda ali, pronto, passou. E aí eu preciso comer mais chocolate. Porque a dopamina produzida, ela foi curtinha. Agora, se eu entro, por exemplo, numa sequência de um trabalho mais longo, onde eu preciso, né, eu tenho um amigo que ele toca gaita, por exemplo. Ele começou tocando gaita, eu lembro do primeiro fim, porra, para com essa porra aí, ninguém tá aguentando mais, tal. Hoje ele é um gaitista de nível internacional, participa de uma série de festivais. E aí eu viajei com ele no verão. Tu não sabe o que ele fez o verão inteiro. Agora ele não tá com só gaita, ele toca um monte de instrumento. Ele passou o verão inteiro tocando instrumento. Então via até assim, ele nem gosta de música eletrônica, mas tinha uma música eletrônica tocando lá, ele tinha uma escalena, aquele, tipo um pianinho que se assopra e tal, e ele ficava ali compondo na escaleta dele a partir de uma base eletrônica que ele nem gosta ali, tá, tanto que o cara viaja em música, ou seja, ele está numa jornada de 30 anos de música e tem consciência de que está longe do fim, ele não consegue perceber fim nesse negócio. Então, essa perspectiva de maestria é muito importante e muitas vezes o trabalho não dá isso. E não é só promoção, é senso de progresso. E é diferente. Eu ter uma promoção é importante porque ela materializa. Você falou aqui dos elementos que tem no trabalho. Os elementos que tem no trabalho, eles materializam a experiência. Mas eu preciso de ter outros elementos que também são intrínsecos. E aí a gente tem 2 separações de conjuntos importantes. Eu saio para curtir com os meus amigos, não é porque existe alguma coisa que eu vou levar para casa ou algo material que tem por trás. Mas o envolvimento social, a influência social que eu percebo que eu tenho no meu grupo de amigos queridos e me sentir amado por eles e me sentir querido dentro daquele grupo, pô, isso tem uma importância incrível. Isso é parte da experiência. Né? E eu preciso trazer esses elementos para dentro do trabalho. Quais são os espaços que as pessoas têm, por exemplo, para se sentir parte? Como que as pessoas... Aí vou chegando no ponto da hierarquia. Hierarquia é ok ou pode não ser ok. A hierarquia não é o problema. A questão é como que as pessoas... Como que eu crio um senso de importância para que as pessoas sintam que elas pertencem àquele grupo, mesmo que ela seja um estagiário, mesmo que ela seja um menor aprendiz. Não importa que ela tá no 15º nível de uma perspectiva, desde que ela perceba que ela consegue fluir a partir daquele lugar, de que ela tem autonomia sobre o seu próprio, sobre a sua própria vida, ela tem a sensação de que ela está com o controle do videogame da própria vida dela, mesmo que essa sensação de controle ela seja restrita, mas ela precisa ter uma autonomia de falar, puxa, eu consigo escolher e agir para que eu chegue num determinado nível. Né? Por exemplo, quando você estudou para o concurso da Câmara, você tinha a sensação de que era possível passar nesse negócio e tinha um marco que era o próprio concurso. Então, legal. Outro dia eu ouvi falar de um conceito que eu não conhecia, que chamava o problema dos HIPOs, né, do Highest Paid Person's Opinion, que você conhece muito bem. Quer dizer, são aquelas pessoas muito bem pagas dentro de uma instituição, ou que têm muita autoridade, e que por serem pagas, serem muito cobradas, terem muita responsabilidade, elas mesmas colocam um peso muito grande na sua palavra, nas suas decisões. E isso, né, vários estudos mostrando isso, que isso gera um efeito negativo nessa enorme capacidade, né, do chão de fábrica, de colegas aí brilhantes que têm em todas as áreas poderem aflorar suas ideias, liberar sua criatividade, ou mesmo emitir a sua opinião. Lembrando, perfeito, não é, Moncler, que tem muitos tímidos aí
que numa reunião ficam calados, e às vezes o cara que tem a grande sacada, e ele está com medo da repressão do chefe, etc. Perfeito. Então, eu tô cada vez, né, mais encucado com a questão hierárquica, e a gente estudando bastante assim, outros modelos organizacionais que elimine intermediários e que deixe todo mundo mais à vontade para trabalhar. Eu estava vendo uma outra pesquisa, que aí eu passo a palavra para você, que você tem muita experiência nessa área, do Corporate Rebels, que é um grupo, já citei aqui algumas vezes, adoro o trabalho deles, é um grupo de holandeses, uma startup que faz pesquisas de ambientes organizacionais inovadores, e eles detectaram que as organizações mais inovadoras são aquelas que têm líderes, não gestores, geralmente sêniores, ou seja, que tem alguma experiência faz diferença, tá? Mas sempre considerando equipes multidisciplinares, e esses sêniores teriam esses, né, líderes sêniores teriam 4 características bem interessantes. Primeiro, autenticidade, ou seja, você ser menos pau-mandado e mostrar sua cara, né? Quer dizer, importante também um pouco aí de ego, né? De você ter uma individualidade. Modéstia, ou seja, você também ouvir todos os outros e considerar aí uma visão 360 graus das pessoas que podem compartilhar. Rebeldia, hoje, né, que alguns falam de pensamento crítico, insurgência e etc. Rebeldia é massa, rebeldia é bem bom. E tenacidade, ou seja, você também, por um lado, você tem que ser modesto, ouvir a opinião dos outros, mas tem hora que você tem que ser, né, um pouquinho teimoso. Eu vejo assim, sabe, Moncler, que hoje nós vivemos um mundo muito de nuances, né? De que de que, na verdade, é bom ter essa mistura, né? De ser um pouco tenaz, de ser rebelde, de ser autêntico, de ouvir, mas também tem uma hora que tem que decidir e seguir, né? Como é que você vê essas coisas? Eu acho que isso faz muito sentido, e isso traz essa percepção de estou vivendo uma coisa muito legal, né? Tinha uma propaganda, né, de uma bebida alcoólica, era Smirnoff, que ela falava, tinha um slogan que era Be There, né? E isso é muito legal, assim, porque se você está vivendo um negócio que é absolutamente interessante, né, independente do que os outros pensem, né? Para mim, lá na Corrida de Aventura, eu tinha uma sensação de que eu era o 0,00001% mais feliz do mundo. Mas por que eu tinha essa sensação? Porque eu tinha sem perder a noção da realidade, tá, Cris? Mas uma sensação de que eu estava vivendo a vida de um super-herói, tá? Que era mais ou menos o seguinte, a gente tinha um projeto esportivo que veio de uma sacada bem inovadora, e nesse projeto esportivo a gente conseguiu patrocínios fantásticos, a gente viajava o mundo para competir, e a gente fazia coisas como descer rios na África do Sul, gelado, que tinham bichos enormes em volta, atravessar a floresta amazônica, travessia nas barbárvores da Nova Zelândia, pô, e voltava para casa, né? E algumas vezes ganhava as provas e competia em nível mundial. E minha vida era conseguir conciliar a universidade com as viagens. Cara, eu não sei para a grande maioria das pessoas, mas para mim, eu achava que aquilo era a coisa absolutamente mais fantástica que um ser humano de 20 e poucos anos poderia fazer na vida. E essa percepção que ela é muito importante. Não é o que é o que eu significo. E aí, talvez, Cris, eu tenha falado aqui já a coisa mais importante de todas. É o que eu significo da experiência. Eu falei do propósito, né? O pessoal até perguntou como criar propósito, né? Daqui a pouquinho eu até volto nessa pergunta aqui. Você tocou num outro ponto sobre a criatividade. Propósito mobiliza muita gente, é um drive muito poderoso. Mas nem todo mundo se mobiliza pelo drive de um propósito. Empoderamento da criatividade é um outro drive importante da experiência. E não é para todo mundo, mas para boa parte das pessoas, elas vão, ao serem perguntadas, ao serem lançadas em um desafio, elas vão responder. É quase como se eu perguntasse para você, eu tenho uma charada, duvido você adivinhar. Automaticamente, eu estou liberando alguns gatilhos em você que manda, quero ver se eu vou conseguir. Ou seja, sem nem perceber, você está sendo lançado a querer resolver um desafio simplesmente porque o desafio existe. Né? O feedback é um outro elemento fundamental, mas não é o feedback institucional, simplesmente. E esse é um ponto muito importante que eu converso muito nas instituições. O feedback ele tem que caminhar para ele ser o mais próximo do feedback de um videogame.
né? Um jogo que a galera adora jogar hoje, né? O Fortnite, que é um jogo de guerra, lá, Meus pá, filhos são viciados. é mó barato, assim, né? Tal, eu gosto. Mas, Eu não enfim, gosto jogo que com eu meu sou filho muito também. ruim. Eu jogo com meu filho também e tal, enfim. Pô, mas o nível de feedback, o nível de exigência, de foco que você precisa para fazer aquilo ali, você está com todos os seus sentidos aguçados. Né? Em que momento as pessoas sentem que todos os sentidos dela estão aguçados no trabalho? Isso é absolutamente fantástico. Então, a gente criar formas. E aí tem um conceito que a gente desenvolveu aqui dentro, que é cadência de feedback. Qual que é a cadência de feedback que eu estou dando para cada uma das pessoas do meu time? O quanto que as pessoas estão conseguindo ter a clareza de quão bem elas estão indo em direção àquilo que a gente acordou, aquela visão, né? Aquela passarda, aquela visão idealizada que a gente criou lá na frente. Eu falei da influência social. Posso passar rapidamente pelos drives aqui, Cris? Pode sim. Tem um outro que é incrível, que é improvável que ele seja tão importante para uma experiência profissional. Chama imprevisibilidade. Pensa só, se eu vou para um filme, eu vou assistir um filme, o filme começa bom, vai legal, e continua bem, as coisas vão dando certo, e aí o filme acaba. Eu vou para casa puto. Porque eu falo, pô, que droga de filme é esse? Que chato, que aconteceu nada. Então, ao viajar, eu espero, e eu comparo muito o design de experiência a uma viagem, né? Eu acho que é uma analogia muito tem muitos pontos de coincidência. Eu preciso experimentar algo que é absolutamente imprevisível e que me surpreenda positivamente. Até quando uma coisa dá errada, mas ela se vira depois, pô, qual que é a história que eu vou contar? Cara, você precisa de ver, Cris, eu viajei, bicho, quando eu cheguei lá, não tinha reserva no hotel, a cidade estava lotada, e aí eu estava com mala, e, porra, essa é a história que a gente gosta de contar depois, porque ela tem um quê de imediatismo, de singularidade, que é uma palavra muito importante para a percepção da experiência. De aventura. Depois eu falo de aventura, exato. Né? E mobiliza muita gente, mas não todo mundo. E esse é um ponto que eu gostaria de falar. Não existe uma experiência perfeita. Existe um conjunto de elementos que eu consigo direcionar. Quanto mais eu conheço do meu público, melhor eu consigo entregar uma experiência significativa para eles. Mas não existe uma experiência que eu e você vamos experimentar da mesma forma, mesmo que a gente faça a mesma viagem. É um significado interno. Tem mais 4, depois eu falo desses 4. Vamos embora, não, legal. Não, e imprevisibilidade é um negócio aí que gestores públicos e políticos, de forma geral, não gostam muito, viu? E desenvolver métodos e uma forma de trabalhar para lidar com essa imprevisibilidade hoje é crucial. A gente está vendo muito essa necessidade em todo momento. Agora, Moncler, eu estou estudando muito aí a origem das inovações digitais e estava lendo lá, por exemplo, Bill Gates, né? Quando ele começou a inventar o Windows, né, que foi esse sistema operacional, numa época que software não era uma coisa que era valorizado. O hardware, no começo da década de 70, era muito mais valorizado, no final da década de 60, na criação dos computadores, e tinha muito a lógica ainda hacker, de colaboração, que veio do movimento hippie, que software era para ser compartilhado e tal. E o Bill Gates ajudou a criar essa ideia de que não, que isso é um produto, que depois tem que ser vendido e etc. Bom, independente disso, o que me impressionou é o fato que era um moleque lá, Bill Gates, com 17, 16 anos, tarado por computador, e que ficava virando à noite, pegava emprestado, não tinha computador pessoal. O cara pegava lá um computador da universidade e tal, e ele zerava os computadores, né? Ele até teve que responder uma sindicância em Harvard, porque super ocupou um determinado computador. E quando a gente vai, por exemplo, para as organizações públicas, no ambiente que eu conheço bastante, né, e você falou de incentivos, aí eu acho que a gente pode entrar nesse ponto mais a fundo, né, e aí todo mundo fala assim, né, muita gente, né, que estuda incentivos, fala, olha, é bom ter a cenoura e é bom ter o chicote, né, porque algumas pessoas vão se movimentar mais com medo de não tomar um chicote, certo? Aquele cara que é mais preguiçoso e tal, não sei o que, as pessoas são muito diferentes, né? Psicologia comportamental explica muito, tá? A Luana Faria aí, psicóloga, que entende bastante disso, até postou aí uma pergunta, tá fixada, para você já ir lendo aí, Moca. Daqui a pouquinho a gente vai para ela aqui. E tem os incentivos da cenoura, né? Então, ou seja, coisas legais, muitas vezes gamificadas, que você vai comendo, vai fazendo, e você está tão envolvido, está tão, né, engajado naquilo ali, que você não vê o tempo passar e nem sente o trabalho. Você não acha que falta aí para os gestores, para
até políticos de forma geral, é pensar mais nesses incentivos aí das cenouras, porque parece que o foco é só no chicote. Né? Quando você foca só no chicote, fala, olha, vamos criar agora avaliação de desempenho, vamos cortar salário de servidor, vamos fazer demissão, vamos reduzir, vamos aumentar as horas, vamos colocar ponto eletrônico. Você transmite uma ideia, né, e muita gente chateada com isso, de que, cara, ou você faz, senão você toma chicotada. E olha, do jeito que eu estou falando, parece que é todo mundo bandido, parece que está todo mundo trabalhando mal. Então, aquele cara que é bom, que trabalha bem, muita gente que está aqui assistindo a gente está nessa linha, né, fica muito chateado com esses incentivos negativos. Como é que você vê isso, assim, sabe? Os incentivos negativos são bons também, né? Até para um determinado eles são muito público. poderosos, são muito poderosos. Se tem uma coisa que engaja, é o medo. Sem dúvida, ele é muito poderoso. Talvez seja mais poderoso até que o propósito para a grande maioria das pessoas. Mas tem um porém que é imenso. Se eu estou num sistema em que me gera medo, se eu posso fugir desse sistema, eu fujo. Então, as pessoas elas vão estar ali, se elas tiverem a menor opção possível, elas saem. Um dos grandes fatores de pedido de demissão é a relação com a chefia imediata. Não, mas poxa, o cara tinha benefício, ele tinha salário, carro da firma, telefone, vaga na garagem, tinha todos esses mimos corporativos, mas a relação com o chefe era uma relação ele se sentia subjugado, não tinha espaço, ele tinha um desejo de dar ideia de um projeto e as ideias eram roubadas ou simplesmente não eram abafadas para ele não poder aparecer. Pô, o cara fala, não, peraí, não está pagando, não paga para mim, o dinheiro e os benefícios que eu ganho não pagam. Então, o medo, ele é muito poderoso. Mas se você só motiva pelo medo, você vai perder as pessoas, é fato isso. As pessoas vão fazer, elas podem até sair para uma outra área da empresa, mas elas vão querer se libertar daquilo. E um outro ponto, se você vira as costas, se você tira o chicote, o sistema perde performance. Então ele acaba virando gerente dependente, né? Malvado dependente, assim, para colocar nesse formato. E aí você falou das cenouras, né? As cenouras, eles são incentivos, que eles são muitas vezes incentivos, eles são incentivos extrínsecos. Ele é o troféu de uma corrida. E aí agora eu vou te falar enquanto atleta, né? Ganhar uma corrida e receber um troféu é maravilhoso, é incrível, né? É sensacional. Eu tenho, no ano de 2005, velho é foda, né, bicho? Mas 2005, tem 15 anos atrás, eu recebi uma premiação de uma revista que existe até hoje, chama Go Outside. Ela anualmente premia os 10 maiores atletas ou grupos esportivos que foram relevantes no esporte de aventura do Brasil. E eu tive uma honra imensa de ser premiado, né? Então, em 2005, eu e a minha equipe, chamava os Calunga na época, nós fomos agraciados, festa em São Paulo, um troféu lindão, assim, né? Bom, primeiro, o que é o troféu? O troféu é uma base de um material tipo um cimento, no qual está cravado uma madeira de lei, assim, uma madeira pesada, e tem o logo da revista, o O da Go Outside, e tem uma placa, né, explicando qual que é o prêmio e tal. Se minha casa pegar fogo, talvez esse seja o objeto que eu quero levar comigo. Porque tem 2 objetos que eu gosto muito. Tem esse e tem uma outra que foi uma bicicleta que a gente ganhou, foi feita sob medida para a gente, tem o meu nome na bicicleta, ela não é adesivada, ela é pintada, né? Então tem o logo pintado com o meu nome escrito lá. Porra, para mim aquilo ali é uma honraria, assim. Então tem um significado. Sim. Esse é o ponto, tem um significado. Quanto que aquela merda, aquele troféu vale, Cris? Vale nada, cara. É um pedaço de madeira num cimento refinado com uma plaquinha de cobre. Vale nada, cara. Eu não vendo aquele negócio por R$20, ninguém compraria. Mas para mim, ele tem um valor muito grande. E esse é um ponto que é muito importante de entender em relação a incentivo. Não é o prêmio necessariamente que tem importância, mas o significado que é atribuído a ele. Né? A medalha de ouro, ela tem muito mais valor por ser a medalha de ouro de um campeão olímpico, tem muito mais valor pelo significado olímpico do que pela quantidade de ouro em si. A quantidade de ouro em si, ela eu consigo repor. O significado de uma medalha de ouro olímpica é único. Né? Bom, existem outros elementos da experiência que vai além desses 2. Né? Aí, esse ponto está muito dentro de uma lógica que é do Skinner, do behaviorismo radical. Né? Então, eu vou induzir um comportamento.
Eu vou punir o que eu certo. não quero e eu vou incentivar aquilo que eu quero. Legal. Uhum. Mas a experiência vai além disso. Né? Existe, por exemplo, uma coisa muito... Inclusive, um tema que precisa ser muito melhor estudado, o desejo pelo poder. É muito louco esse negócio. Né? Por que um cara... Né? E a gente pega na história da política, sem citar nomes. Por que um cara... Empresários tão bem-sucedidos... Pô, o cara, bicho, tem... dinheiro não é uma questão. Dinheiro não é uma questão. Em absoluto, o cara anda de helicóptero. Ele não tem... Se ele investe bem o dinheiro, se ele não faz mais nada dele, se ele investe dinheiro dele, ele vai ter R$ 200 mil na conta dele por mês, que, pô, dificilmente ele vai conseguir gastar. Beleza. Por que um cara desse se corrompe? Para que esse cara se corrompe? Então, existe algumas coisas que são inerentes ao ser humano, como o próprio desejo pelo poder, que extrapolam a cenoura. Não é a cenoura, né? Não tem, o cara já ganhou, tá? Ele tem um mercado de cenoura, ele é dono de um stand do Ceasa de cenoura. Então, cara, por quê? O que ele está buscando além disso? Ele está buscando significado, e muito do significado, esse desejo pelo poder, é um instinto muito forte do ser humano. Né? Então... Não, sensacional, Moncler. Agora, indo para né, então, entrando na prática, porque tudo que você fala aí, para mim, faz todo sentido. O cara que tem que fazer um relatório, ele tem como fazer aquilo legal? Ou seja, vou perguntar melhor isso, né? Eu tenho algumas coisas chatas que eu tenho que fazer no meu trabalho. Todo trabalho tem. Tem lá, todo mundo tem aqueles relatórios chatos demais, que ninguém lê, mas que você tem que... Se você não fizer, chama atenção, você vai ser questionado, entra o controle no seu pé. E se você fizer, ninguém vai ler direito, mas está lá. Né? Foi chato fazer, é chato para quem lê, aquilo quase não agrega valor, né? Mas você tem que fazer. Agora, tem uma forma de a gente lidar com essas coisas chatas de uma maneira mais efetiva, eficiente, ou talvez aí a organização tenha que mudar a maneira como ela cobra, o tipo de produto que ela pede? Legal. Deixa eu te contar uma historinha para te responder essa pergunta, Cris. Eu falei para você que eu virei mergulhador na Tailândia, né? Eu virei dive master na Tailândia. E aí eu voltei ao Brasil, né? E aí eu continuei, queria mergulhar, mas pô, moro em Brasília, né, bicho? Aqui não tem muita coisa para mergulhar. Eu fui fazer um curso de instrutor lá em Guarapari. E no verão seguinte, eu apliquei para ser instrutor em Fernando de Noronha. E como eu tinha um currículo, né, bem fera, eu fui trabalhar em Fernando de Noronha e foi mó barato, né? Fernando de Noronha é a meca, né? Uma das mecas aí do mergulho, não é? É incrível, né? E tinha todo um status. Uau! Eu trabalhei lá na Atlantis, na empresa Atlantis. E aí, um monte de gente. Só um parênteses aí, Moncler. Só um parênteses. Imagina como não está agora mergulhar em Fernando de Noronha, sem turismo, sem nada. Diz que tá pipocando de peixe, né? Uau, deve estar mesmo. Acho que assim, ó, a primeira abertura lá de turismo para Fernando de Noronha, nossa, vai valer milhões isso aí. Mas desculpa aí, vai. Só me empolguei aqui. E aí, Cris, eu trabalhei fazendo coisas incríveis, né? Meu trabalho era mergulhar. Eu mergulhei naquela corveta afundada várias vezes. A gente fazia mergulho só a gente. Aquela bem funda? Eu levei a Carla Camurati para mergulhar, levei a Sheila Carvalho do Tchan para mergulhar. Pô, eu conto essa história, né, bicho? Muito maneiro. Mas deixa eu te falar um negócio. Ser mergulhador em Fernando de Noronha é chato. É chato. E eu vou te falar por que é chato. Porque isso que eu falei para você é a parte glamurosa, é a parte maneira. Mas, na verdade, a gente tinha uma relação de trabalho que não era uma relação legal, porque a cultura da empresa onde eu trabalhei era uma cultura onde as pessoas ficavam num ambiente de competição muito grande. Outro ponto que não era tão legal. A grande maioria dos mergulhos eram exatamente os mesmos. A gente trabalhava num formato industrial. Então, a gente tinha que produzir horas de mergulho, número de mergulho. Então, a gente tinha... Você fez seu batismo lá, né? Foi fantástico. Então, maravilhoso. Enquanto instrutor de mergulho, eu tinha que gerar uma experiência incrível para pessoas que iam fazer o batismo lá. Então, a gente fazia um briefing muito cuidadoso, ia lá, ensinava as pessoas a equipar, né, descia com ela, segurava no colete, mantinha olho no olho, para ver, né, a pessoa estava com o olho esbugalhado, você ajudava a pessoa a ficar um pouco mais calma. E a gente fazia um mergulho. Você lembra de ter visto umas lagostas embaixo das pedras, um negócio desse? Não lembro, não. Tudo bem. Faz muito tempo. Quando eu fui lá, né, a gente passava lá, a gente ia para o lugar que tinha uma sequência de lagostas, umas lagostas enormes, mas enormes mesmo, assim, aquelas que você nem vê para servir. Debaixo das pedras, então passava sempre, tinha sempre raia por ali e tal. E era absolutamente encantador para quem nunca tinha mergulhado.
Mas pra gente, a gente conhecia as lagostas pelo nome. A gente apontava e falava, oh, a lagosta, né? A gente já tinha combinado esse, né? E falava, olha, pode ser que a gente veja algumas lagostas, tal, para não romper o ineditismo. Ou seja, era muito padronizado para você. Era muito pasteurizado. Essa é a palavra, era pasteurizado. E era o seguinte, quem diria, não era que eu fazia esse mergulho uma vez. Eu fazia esse mergulho, sem força da expressão, 20 vezes por dia, Cris. Não tem como ser maneiro. Não tem como ser legal. Fora que parte do nosso trabalho era cuidar de todo o material, todos os equipamentos. Então, pô, a gente isso carregava... É chato, isso eu sei que é chato. 100 cilindros para dentro do barco, tirava 100 cilindros, ficava enchendo o cilindro um monte de vezes, né? E o negócio era chato pra caramba. Mas aí tem um ponto. Sabe aquela... Eu queria lembrar o nome do deus grego, talvez você me lembre, assim, mas ele foi punido por Zeus e ele teria que rolar uma pedra morro acima, e toda vez que ele chegasse no topo, a pedra cairia de volta, ele teria que rolar essa pedra de volta para o topo lá da montanha. Né? Se alguém aí da galera que estiver assistindo lembrar o nome do cara que, né, do mito aí, né? Eu lembro do mito, não lembro do herói. Legal. E aí ele olhou e falou, nossa, meu Deus, que sacrifício horrendo. E aí tem até um meme, né, desse negócio que eu falo o seguinte, mas a gente vai fazer o seguinte, a cada vez que você conseguir colocar a pedra para cima, isso vai contar pontos, e conforme você for levando a pedra um determinado número de vezes, você vai passar de fase. Ele falou, agora ficou um pouco mais legal esse negócio. E a gente começa a olhar para que existe significado nas tarefas chatas. Existe significado na repetição das coisas, desde que a gente construa significado. E eu gostaria de colocar isso junto com a pergunta da Luana Faria. Né? Existe um desafio muito grande em engajar as pessoas a um propósito quando as pessoas elas foram mal selecionadas. Isso é um desafio, porque quando a cultura ela é frágil, o propósito é frágil. Então, se eu não seleciono pessoas que estão aderentes àquela cultura, se eu não tenho uma cultura que ela é voltada a uma determinada performance, se eu não tenho uma cultura de excelência, é desafiador. Vou te dar um exemplo prático, para não parecer que eu estou falando de poesia. Sabe aquelas histórias da Apple? Né? Tinha quando ele estava lançando um dos produtos da Apple, bem no comecinho da Apple, a galera tinha uma camiseta que era uma camiseta com o número 90. Que era a galera que trabalhava 90 horas por semana, Cris, semana no projeto. Dormia na empresa. Dormia na empresa, logo não dá tempo. Você faz as coisas e fala, pô, peraí, 40 horas por dia, 8 horas por semana, 17. Caraca, o cara, o que é isso? Como é que pode? E essa galera era infeliz? Não estou falando que eu estou defendendo isso, de forma alguma. Eu acho que é absolutamente insalubre esse negócio. Mas o Bill Gates... foi por um período, né? Foi por um período. O Bill Gates fazia isso por conta própria. Tem a mesma lógica da minha corrida de aventura lá dentro. Que é o seguinte, existe algo que vale a pena. Existe algo que vale a pena. Por que a gente se impunha um sacrifício humano? Não era pela grana. Imagina, por mais que a gente tenha ganhado alguns prêmios que foram realmente muito relevantes durante o período de atleta enquanto corredor de aventura, qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que se eu quero ganhar dinheiro, eu vou seguir um outro caminho. Eu não vou ser corredor de aventura. Né? Assim, pelo amor de Deus, é melhor escolher um caminho mais inteligente. Então, não há uma correlação direta entre satisfação no trabalho e grana. Isso é um fator que traz as pessoas para dentro. E talvez esse seja um dos grandes desafios do serviço público. Porque as pessoas elas são atraídas por uma perspectiva de estabilidade, por uma perspectiva de uma carreira que tenha uma carreira segura dentro dessa lógica. Mas se eu não me conecto com algo que vale a pena dentro daquilo que eu faço, eu tenho o privilégio de conhecer muitos servidores que são altamente engajados e felizes no trabalho que eles realizam, eles vão experimentar uma frustração imensa. Conheço pessoas que, ao ir para o trabalho, falam, vou lá vender 8 horas do meu dia. E o cara pode ganhar 30 pau por mês, não importa, Cris. Ele não tem a sensação de que 8 horas do dia dele valem 30 mil reais. Porque como as condições de vida estão estabilizadas, ele falta amor próprio, falta uma sensação de que a vida está valendo a pena. Então, para responder a pergunta da Luana, é muito importante que a gente crie sistemas, mesmo quando o sistema de tração de colaboradores é um concurso público, a seleção para as áreas precisa ser muito bem feita. A venda do propósito, ela precisa ser muito bem feita. O erro, ele precisa ser tratado com muito cuidado. E esse é um outro ponto muito importante, que tanto a escola quanto o trabalho têm uma relação distorcida em relação ao erro. Né? Pessoas que estão experimentando
Isso é um desafio legal até no serviço público. Pessoas que estão experimentando alguma coisa, elas podem ser punidas por estarem extrapolando alguma das regras previstas. E aí eu mato a iniciativa das pessoas, porque como se eu criasse uma cultura de que vale a pena ficar na linha da água, porque se eu apareço demais eu vou tomar bala, então é melhor ficar aqui. Não, peraí, opa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui de vez em quando. Pois não. Tá bom, Kleber. Nossa, muito legal. E aí você me falando disso me lembra muito, tem um professor da Universidade de Brasília especializado em inovação, chama Antônio Isidro, e ele fala, olha, um dos pontos importantes para a inovação é você criar um ambiente de inovação dentro do trabalho que, claro, tem os elementos físicos, que são muito importantes, nós estamos ainda ligados fisicamente ao trabalho, mas tem outros elementos. E aí a gente vê, por exemplo, como a Pixar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tem lá um café, ou vários cafés, no meio do seu trabalho, ali no ambiente de trabalho. Para quê? Para provocar encontros informais, porque ela sabe que isso gera valor para a empresa. Você, tá cansado, vamos ali tomar um café, conversar? Isso gera valor. Quando a gente, por outro lado, entra em uma sala imensa, cheia de cubos, né, que geram o fechamento, com corredores estreitos, com poucos locais de encontro. Isso também afeta a nossa relação de encontros e etc. Também não dá abertura, ou uma parte do seu tempo, para experimentar, para testar, para, né, tentativa e erro, ou para ter, digamos assim, discussões como essa, lives. Imagina, muita gente está assistindo live porque agora tem tempo, mas no dia a dia o cara não tem tempo de assistir live. Perfeito. Né, uma live Perfeito. aqui, que a gente está fazendo um debate legal daqui, tanto eu quanto você, nós somos curadores, né, de conteúdos, então a gente sintetiza aqui alguns conteúdos para o pessoal que não tem tempo, não é especializado nesse assunto. Então, tudo isso que você está me falando aí, reforça essa necessidade, né, da gente criar aí sistemas de progresso dentro das organizações, da gente criar um sistema de incentivos. Por exemplo, o negócio do relatório aí que você falou, que é um exemplo clássico, né? Poxa, em vez, por exemplo, eu vou num evento, tá? Aí eu vou passar a palavra para você, para o seu comentário final, nosso tempo aqui já está se esgotando, mas só dar esse último exemplo. Eu vou num evento institucional, pago pela instituição, para participar lá, ou para dar uma palestra, então compartilhar conhecimentos, aprender, né, fazer networking, que isso ainda é mal visto, mas algo extremamente essencial, que os gringos lá fora dão altíssimo valor. E quando eu volto, para justificar, além de estar comprovante de embarque, né, uma coisa ridícula, né, um tipo de controle obsoleto do século XX, ultrapassado, né, um comprovante então de forma e não de conteúdo, ou seja, de resultado. Mas além disso, eu tenho que fazer um relatório, Moncler, de como é que foi essa minha viagem. Esse relatório é publicado na internet, é enviado lá para o controle, mas ninguém lê. Cara, em vez de um relatório, eu até já sugeri isso, se você tivesse que escrever um artigo, um blog, ou um vlog, fazer um vídeo, inclusive com imagem de você lá ao vivo, que já comprovasse a sua presença, que não precisasse de cartão de embarque, ou seja, você já está dizendo que você está lá, você já está sintetizando os conteúdos que você está tendo, você já está compartilhando, gerando valor público para todo mundo, não só para a instituição, e você deve estar adorando fazer isso, né? Vai dar um certo nervosismo, mas na verdade você está fazendo um relatório audiovisual. Uma vez no LabHack a gente fez isso, né? A gente interpretou relatório como relatório audiovisual, fizemos um vídeo, né? Passou no controle. Mas daí eu acho que quando você ressignifica, né, você está fazendo uma coisa, não vou dizer assim que foi legal, mas foi muito mais legal do que fazer um relatório, né? Então, só para exemplificar aí, né, na prática, o que você está falando, né, de que como a gente pode... aí aquilo ali tem significado para mim, participar do evento e compartilhar conteúdo e estimular a rede, né, e outras pessoas vão se conectar comigo a partir daquele conteúdo, aquilo tem significado para mim. É muito Perfeito. mais tesão de fazer Perfeito. isso. Né? Que comentário final você gostaria de falar da nossa live aqui? Passou voando, muito assunto legal aí que a gente discutiu. E queria, antes de mais nada, te agradecer, tá, por esses insights aí. E o que de palavras finais aí, antes de a gente terminar essa live, e já pensar numa outra no futuro.
Vou pegar essa pergunta que está fixada aqui. Como que eu vejo a competição nas organizações? Eu adoro competição, amo competição, eu gosto Luiz de competição. Vicente. Agora, eu prefiro ambientes colaborativos. Eu prefiro muito mais ambientes colaborativos. Eu gosto de um conceito chamado competição. O interno a gente treina, é tipo trabalho em equipe, né? Então aqui dentro a gente é um time para a gente poder competir lá fora. E aí isso tem a ver com uma dinâmica de jogo, com dinâmicas de jogo, que é um dos elementos que a gente faz, que é qual é a relação que eu espero entre as pessoas, entre os meus participantes, entre meu público-alvo, ou as pessoas dentro da minha empresa. Então isso é parte, pensar esse tipo de relação é parte do design de experiência. Até quando a gente trabalha com design de experiências para equipes comerciais, eu prefiro muito mais a história de uma equipe colaborando. Esse negócio de vendedor pitbull eu acho horrível, eu acho de mau gosto. Assim. Então, acho a colaboração muito mais elegante do que a competição, apesar de gostar muito de competição também. Perdão, Cris, eu vou responder aqui, eu perdi um ponto. A gente estava falando do relatório. Deixa eu só voltar num ponto aqui que tem muito a ver com isso. Tá. Tem 3 Só elementos que a gente muito tem legais. tipo um minutinho, tá? Pra gente terminar. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. 3 elementos especiais para criar uma experiência. Como eu proponho? Que história eu estou contando? Que história eu estou contando? Por que eu tenho que realizar um relatório? O que esse relatório diz? Qual é o impacto dele? Como que ele vai ser percebido? Que história eu conto? O porquê do relatório e a forma como e o impacto que ele vai gerar é um dos pontos que trazem para que o relatório possa ser uma peça de arte e não simplesmente uma perda de tempo que ninguém vai ler. Como eu vou oferecer feedback para essa pessoa ao longo de todo o processo? E como eu vou representar, quais são os símbolos que eu vou utilizar para representar essa história que eu estou contando? Então, eu coloquei aqui 3 elementos que, quando você for criar uma experiência, são 3 elementos importantes de serem pensados. Então, qual é a história que eu estou contando? Como que eu proponho um trabalho? Como que eu delego, por exemplo, tem a ver com a história? Qual é a iconografia que está representada nesse ponto? Por isso, o Google é todo coloridinho, a Apple tem seus elementos, tem aquele negócio do flamingo, do escorregador, né? Aqui a gente tem uma piscina de bolinha num mezanino, porque tem isso aqui é muito legal, eu quero participar desse ambiente. É gostosinho, né? Essa lógica. E como eu ofereço feedback, a cadência de feedback, como eu saco o que está rolando. Então, a gente criar um sistema efetivo de feedback, e esse talvez seja, do design de experiência, é talvez um dos pontos mais difíceis de conseguir fazer isso próximo do tempo real, Cris. Maravilha, Moncler. A gente podia muito... passar umas 12 horas aqui falando, viu, Cris? Cara, sim, vamos fazer outro, não tem problema. Valeu excelente, mesmo. Cara. Você sintetizou muito bem. Gente, quem não conhece ainda o trabalho do Moncler, você pode seguir ele lá, ele tem vídeos muito legais, o Instagram dele é excelente, viu? Tem muito conteúdo bacana. E você também, eu vou ficar aqui, daqui uma meia hora vai estar disponível essa live, tá por 24 horas, então aí você pode compartilhar para aquele gestor público, sabe? Aquele seu chefe que está precisando ter uma cabeça mais gamificada. Gente, muito obrigado pela atenção, Moncler, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado aí, e a gente continua junto. Valeu, gente, obrigado aí pela presença, até uma próxima. Falou!